também, um grande homem que a gente aprendeu a amar, né? E tivemos a honra de conhecê-lo mais de perto nesse trabalho, e tem sido muito lindo o que Deus está fazendo. Amém? Estenda suas mãos para cá, oremos. Pai, aqui está o teu servo, ó Deus, que o Senhor continue usando como o Senhor tem usado ele na terra, derramando a suracalaséria candorábria dácia. Deus eterno, que o Senhor venha glorificar o teu santo nome de uma forma toda especial nesta noite, como o Senhor já tem falado, ó Deus, no nosso meio. Usa o teu servo de forma, ó Deus amado, que o Senhor nunca usaste na terra. Glorifica o teu nome no nosso meio, que vidas sejam impactadas, libertas, transformadas, renovadas pelo poder da sua palavra, que tem sido, ó Deus, derramada neste congresso, desde o primeiro dia, na quinta-feira, ó Deus, na sede do nosso amado pastor Lúcio, que aqui se encontra. Nós oramos e assim somos gratos em nome de Jesus. Amém e amém, pastor. Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor a todos. Aproveitando a bondade dos senhores que estão em pé, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, doutor e apóstolo do Senhor, capítulo de número 8. Nós vamos fazer uma leitura corrida a partir do verso 40. É o texto que Deus colocou no meu coração para poder compartilhar com os irmãos. Nós estamos, irmãos, numa maratona espiritual, né? Desde a parte organizacional, essa semana, o início na última quinta-feira, hoje foi manhã, tarde e noite, encerraremos amanhã. Nosso corpo físico está demasiadamente cansado, mas o nosso espírito está plenamente renovado e restaurado pelo Senhor, porque nós fomos altamente abençoados pelos louvores, os cantores que aqui nos antecederam, pelos ministros de Deus que aqui falaram por esses dias. Deus usou poderosamente. Ainda hoje falava com alguns companheiros. Todos os pastores, os pregadores que aqui pregaram, foi usado por Deus dentro de uma postura bíblica, numa postura de unção, de graça, e o nome de Jesus tem sido glorificado. Vamos ler a Sagrada Escritura, que diz: e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão por nome de Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrou-se aos pés de Jesus e rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Indo ele, apertava a multidão, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na hora das suas vestes, e logo estacou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro aos que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e tu dizes: quem é que te tocou? E Jesus lhe respondeu: alguém me tocou, bem conheci que de mim saiu virtude. Então a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, prostrando-se diante dele, declarou diante de todos o povo por causa do que havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, e respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e serás salva. Entrando em casa, e ninguém a deixou entrar, senão a Pedro e João e Tiago, e ao pai e à mãe da menina, e todos choravam e pranteavam-se, e ele lhe disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E os seus pais ficaram maravilhados. Amém, amados?
Podei-vos assentar em nome de Jesus. Queridos amigos e irmãos, esse texto leva-nos a uma reflexão bem lógica. E no senso comum, logo entendemos a narrativa do evangelista Lucas, embora Marcos, ele também discorre a mesma narrativa, assim como Mateus, formando o evangelho sinótico, ambos, cada um dentro de uma ótica, dentro de uma visão. Todavia, quando nós olhamos para esta história, que na realidade ela se difunde, ela se dissipa em dois momentos distintos, ou seja, uma história que narra duas histórias. Olhamos e observamos que entra no cenário primeiro uma menina de quase 12 anos, filho de um príncipe da sinagoga por nome de Jairo. A história se desenrola também falando de uma outra mulher que não era menina, uma mulher possivelmente adulta, madura, e que tem um problema seríssimo de enfermidade, cuja Bíblia vai dizer que ela tinha um fluxo de sangue, uma disfunção hormonal, que hoje a medicina detectaria como uma endometriose. Todavia, todos nós conhecemos, de cor e salteado, essas duas narrativas bíblicas. Porém, quando eu olho para o texto e Jesus me leva a uma outra dimensão nesta noite, leva a dimensão a entender que a mulher do fluxo de sangue era uma mulher madura, era uma mulher idônea. Logo, ela representa uma geração, cujo a outra história narrada, a filha de Jairo, é uma garota, é uma adolescente, é uma menina que ainda iria completar 12 anos de idade. E ela representa um outro modelo de geração, uma outra geração que está surgindo. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, é natural que aconteça que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento se trabalha o paralelismo hebraico. Para quem não sabe, o paralelismo hebraico, eles trabalham uma história se aplicando a uma outra história. Por exemplo, Jesus usou muito dessa didática dizendo que se peneira uma mosca e se engole um camelo. É um modelo do paralelismo. Um outro modelo, por exemplo, 2 pesos e 2 medidas, quando Jesus usa essa expressão, ele estava dizendo uma história para se refletir em uma outra história. Então logo, quando eu olho para esse texto, Deus me faz ilustrar uma grande verdade que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu não irei trabalhar na literalidade do texto. Todavia, eu quero trabalhar num paralelismo, numa ilustração. Isto é, pegar algumas verdades que aconteceram na mulher do fluxo de sangue e aplicá-las e contextualizá-las nos dias atuais. Assim como quando nós vemos a menina do fluxo de sangue, aquela garotinha que ficou enferma e logo veio a morte. E queremos pegar algumas verdades que aconteceram e também aplicá-la nos nossos dias atuais. Eu posso narrar, eu posso discorrer, eu posso navegar. E a partir de agora eu quero convidá-los a navegar nos anais das palavras de Deus, juntamente comigo. Porque Deus tem uma palavra poderosa para o meu coração e para o teu coração. Quando eu olho para o especialista, eu fiquei me perguntando o que representa essa mulher, a mais madura, que tinha 12 anos, tinha problema. E o que representa essa garota, a menor, a com 12 anos. Eu fui entender que essas duas representam 2 modelos de geração. Os especialistas na área vão dizer que uma geração, ela é equivalente a 35 anos. No Talmud, que é um dos livros de sabedoria judaica, vai dizer que uma geração é de 40 anos. Nós olhamos para o tempo de Moisés, e o tempo de Moisés, na história, na biografia de Moisés, é dividido por geração. 40 anos na escola egípcia, 40 anos no deserto de Midian, e 40 anos caminhando no deserto na direção de Deus. Então, entendendo que uma geração, podemos pontuá-la, que ela demora, ou ela gera em torno de 40 anos. Quantos aqui nessa noite, todos nós, ou vamos enquadrarmos, todos nós vamos nos encaixar, ou nós estamos na primeira geração, ou seja, a geração mais velha, acima de 40 anos. Muitos olham para mim e pensam que eu sou novinho, né? Embora a gente tenha uma fisionomia um pouco jovial, todavia dentro de alguns dias completarei 41 anos. De 40 anos para baixo é a segunda geração, é a geração, pastor Neto, a geração que está vindo, a geração que está nascendo, a geração dos pregadores, a
geração dos pastores, a geração secular, a geração dos adolescentes, a geração dos jovens que estão vivenciando. Todavia nós vamos entender, eu no meu caso vou completar 41 anos, então eu me coloco que eu estou quase em cima do muro, numa transição de geração. Porém, eu quero que você reflita comigo agora. Vamos olhar em primeiro modelo, a geração da mulher do fluxo de sangue, uma mulher madura, uma mulher que tinha dinheiro, uma mulher rica, que gastou tudo que tinha. Você conhece a história, eu não vou narrá-la, porque é o senso comum e vai chover no molhado. Mas em primeiro lugar vai dizer que essa geração, ainda que tinha madura, ainda que ela era experiente, porém o texto vai dizer que esta mulher, ela estava doente. A primeira característica dessa geração, da geração ainda daquelas pessoas que se levantaram, é uma geração que está doente. Quando eu olho para a nação brasileira, quando eu olho para o mundo, eu olho as pessoas que estão chegando na velhice, que estão chegando aos 60 anos, que já estão partindo para depois dos 50, e nós vamos encontrar uma geração que talvez seus sonhos não foram realizados, as suas projeções, os seus projetos de vida, e nós encontramos dezenas de pessoas que estão literalmente doentes fisicamente, mas também estão doentes no sentido espiritual. Olhamos para a nossa nação brasileira. O Brasil já completou umas centenas de anos e nós clamamos sequencialmente pela nossa nação. Vemos que a mídia moderna vem deturpando os valores da família, e as pessoas mais antigas, os senhores que estão na minha retaguarda, os seus cabelos câncer, seus cabelos brancos, vão saber o que eu estou dizendo agora. Eu ainda sou de uma geração que, quando tinha dois compadres, duas pessoas próximas conversando, e passava um menino no meio, entre um ou outro, logo o pai franzia o bigode, e o garoto sabia que teria uma conversa séria logo depois que a visita fosse embora. Se o pai franzisse o bigode e piscasse o olho, ele sabia que a conversa seria serena, porque havia um respeito em relação aos mais velhos. Eu ainda somos de uma geração dos mais velhos, tanto secularmente, que edificou, de pessoas que trabalharam, que caminharam, que abriram caminhos para que essa geração agora pudesse trilhar por esses caminhos. Porém, essa geração, ela está passando e ela precisa de cuidado. E nós temos visto muitas mulheres, homens, velhinhos, homens de Deus, pessoas da sociedade que já estão partindo nessa geração, e eles precisam de cuidado, estão doentes. Na função pastoral que pela graça de Deus exerço, um determinado dia visitei uma irmã que há 14 anos estava acamada há 14 anos, e após visitá-la, ela disse: pastor, você pode voltar aqui com a sua família? E eu respondi: com certeza, voltarei com a minha família. 2 dias depois voltei com a minha família, oramos com aquela irmã, e ela chorou, falou em línguas em cima daquela cama hospitalar que tinha dentro do quarto dela, e ela disse uma palavra, uma frase na realidade, e ela dizia: olha, eu estou acamada há 14 anos, já passou dezenas de pastores por aqui, mas nunca um pastor veio aqui na minha casa. Quando eu vi aquela expressão, ouvi essa expressão e me despedi daquela irmã, entrei no meu carro, assentei, coloquei as mãos no volante e comecei a chorar. E a minha esposa olhou para mim e disse: o que aconteceu? Eu respondi a ela dizendo: nós estamos perdendo uma geração de pessoas sérias, de pessoas que deram a vida, de pessoas que oraram, de pessoas que contribuíram, de pessoas que construíram, e agora essas pessoas estão abandonadas, estão esquecidas. Meus queridos irmãos, olhamos para esse texto e observamos que a geração que está passando é uma geração que está doente e que precisa de fato de um bálsamo de Deus, que possa sonhar. E alguém pode dizer: nós não precisamos mais dos velhos, mas Joel, o profeta, dizia que os velhos, eles ainda teriam visões, eles ainda sonhariam, e a Bíblia vai dizer que os velhos, mesmo nas suas velhices, ainda eles gerariam frutos para a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode adorar a Deus? Segunda característica dessa primeira geração, diz o texto, a mensagem é textual, se você quiser manter a sua Bíblia aberta, eu agradeceria. Vai dizer no texto que esta mulher, a mulher do fluxo de sangue, vai dizer a Bíblia, oh glória, que ela ouvia Jesus. Ela ouvia Jesus.
Oh, bendito seja. Você não entendeu nesta noite. Não é jargão de pregador, só estou aqui citando, até porque eu sou pastor local, gosto de pregar para o meu povo que está tudo aqui. Mas essa primeira geração é uma geração que ouvia a voz de Jesus, que diante dos seus dilemas, diante dos seus dissabores, diante das adversidades da vida, diante das batalhas, eles iam para a palavra de Jesus. E Jesus fala conosco pela sua palavra por intermédio de 3 formas: edificativa, consolativa ou exortativa. Independente se é exortativa, edificativa ou consolativa, mas essa geração sempre estava com o coração aberto, porque eles não estavam ouvindo a voz do homem, não estavam ouvindo a voz de políticos, não estavam ouvindo a voz de qualquer um. Ele sempre estava ouvindo a voz de Jesus Cristo. E esta geração, ela tem um conceito especial, que ela estava ouvindo a voz de Jesus. Quantos querem ouvir a voz de Jesus? Quantos estão ouvindo a voz de Jesus nessa noite? Diz a narrativa que ela, ouvindo falar de Jesus, ela: vou romper o meu problema. Era um problema cultural, era um problema físico, era um problema psicológico, uma série de problemas que não vem ao caso agora. Mas ela ouviu falar que Jesus passaria por aquela cidade, e ela entendeu que se ela se aproximasse de Jesus, algo de diferente acontecia. Oh glória! A minha oração nessa última hora é que todos nós possamos ainda ouvir a voz de Deus. Deus está sempre falando conosco. Deus está sempre anunciando. Deus está sempre nos direcionando. O problema, e nós questionamos porque não há mais milagres, porque não há mais maravilhas, porque não há mais prodígios, não é por consequência que Jesus deixou de falar. Existe uma canção por aí que fala que Deus se cala. Ela é uma canção herética. Deus, Ele nunca se cala. Deus está sempre falando. Não é Deus que se calou, é os nossos ouvidos que estão com comichões, estão tapados para não querer ouvir a voz do Mestre. A minha oração nesta última hora é para que Deus tire os comichões dos ouvidos, para que nós possamos ouvir a voz do Mestre, nos arrependermos e voltarmos ao primeiro amor e dizer: Jesus, eu quero ouvir a sua voz. Terceira característica dessa primeira geração, a geração dessa mulher, a geração mais idônea, a primeira geração. Diz o texto que ela direcionou até Jesus e ela tocou em Jesus. Ela tocou em Jesus. Pastor Cícero, nós somos discípulos aqui em Maringá do saudoso pastor João Barbosa de Macedo, um militar de guerra das Farroupilhas no Rio Grande do Sul. Pastor João Barbosa de Macedo deixou um grande legado. E eu sou dessa geração, fui discípulo do pastor João Barbosa de Macedo. E lembro-me que quando eu vinha do campo missionário, arrebentado, destruído, querendo desistir, abandonado pelos segmentos, mas nunca abandonado por Deus, e eu entrava no seu gabinete pastoral, o saudoso pastor João Barbosa de Macedo me chamava de Lucinho. E eu era magrinho naquela época, faz 21 anos que eu sou pastor, eu pesava 50 quilos. Minha esposa disse que eu usava terno de uma listra só, de tão magrinho que a gente era, né? Mas eu estou vivendo a expressão de Provérbio 25 e 28, aqueles que confiam no Senhor engordarão. E quando eu entrava no gabinete do saudoso pastor João Barbosa de Macedo, e antes de eu dizer uma coisa, antes de eu falar algo, antes de eu narrar o meu problema, ele dizia: Luci, vamos orar que Jesus já providenciou o seu problema. E ele levantava uma oração, e após a oração dizia: o que você quer, menino? E eu dizia: não quero mais nada, pastor. Bico calado. Porque eu aprendi que antes de reclamar, antes de murmurar, antes de ir para a internet fazer desabafo, antes de usar as redes sociais, eu tenho que aprender a me colocar de joelho e tocar naquele que é o dono da providência, naquele que é vivo, naquele que reina, naquele que é poderoso para todo sempre.
cá. Olha para mim. Talvez você chegou aqui desiludido, aflito. Mas tem uma canção que diz assim: tocou-me, Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Você quer ser livre? Aleluia. Toque nas orlas dele. Toque nas orlas dele e faça com essa mulher. Oh, aleluia. Jesus usava dois mantos. Usava um manto por cima, usava um manto por baixo. O manto por baixo era chamado de talit, que é uma ordenança chamada paraxá no hebraico, que está lá no livro de Levítico, referente a 613 preceitos. E lá nas orlas é feito as franjas. E diz o texto que essa mulher, ela não tocou de cima para baixo, não tocou no ombro, não tocou no manto. Diz o texto que ela tocou nas franjas, nas orlas do talite de Jesus. Significa que ela veio de baixo em um ato de humildade, dizendo: Senhor, eu preciso do teu milagre. Eu aprendo uma grande verdade aqui nessa noite. Oh, se você voltar a esta geração e dizer: eu ainda quero retornar ao primeiro amor, o primeiro amor daquele que se humilha, daquele que se lança, daquele que toca nas orlas dele. Quando ela toca, Jesus para e ele delibera. Rapidamente eu vou dizer, ele diz: de mim saiu virtude. Tem uma versão clássica que diz: de mim saiu poder. E esta palavra poder ali no Novo Testamento é chamada dínamos. E a palavra dínamos é a mesma palavra que ela deu um sinônimo para dinamite. Dínamos é um gerador de energia. Então Jesus estava dizendo assim: para tudo, porque alguém tocou-me. E os discípulos preocupados dizendo: quem te tocou? A multidão te aperta, mestre. Não, todos me tocam de fato, mas esse toque é distinto, ele é diferente, porque esse toque eu deliberei uma carga explosiva, um gerador de poder. Aleluia. Você que veio neste ambiente nesta noite, pelos olhos da fé eu vejo Jesus deliberando poder, uma carga explosiva. A enfermidade terá que sair, o desânimo, a falta de fé, a falta de esperança, a falta de convicção, a falta de probabilidade. Onde tem dínamo de Deus, tem restauração, tem reavivamento, tem visão de uma nova perspectiva. Deus transforma o nada em tudo, o incurável em curável, as improbabilidades em probabilidades, as desesperanças em esperança. Ele delibera poder nesta noite para a sua vida. Meu Deus. Mas vamos falar da segunda geração. A segunda geração é a geração da menina que ia completar 12 anos de idade. Não tinha 12 completo. Vemos que essa geração é a geração nova. A geração que está surgindo, a geração das pessoas até 40 anos de idade. Porém, uma garota com 12 anos de idade são cheios de sonhos, são cheios de expectativas. Eu tenho 2 adolescentes em casa e uma vai de fato completar 12 anos de idade. E de tempo em tempo a gente é confrontado que parece que os nossos filhos não crescem. Outro dia minha filha disse: pai, eu tenho um sonho. Entre alguns sonhos, ela disse: eu quero morar no Canadá. Eu falei: como assim, filha, morar no Canadá? É o sonho de uma adolescente. Olhamos e observamos em primeiro momento, o texto vai narrar, claro, no verso de número 41, que chegou um varão por nome de Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrou-se aos pés de Jesus e rogava que entrasse na sua casa, porque ele tinha uma filha que era única, de quase 2 anos, e ela estava moribunda. Diga comigo: moribunda. Moribundo é alguém que está definhando, é alguém que está quase à morte. Eu aprendo a primeira verdade aqui. Segure agora. Essa geração que está vindo agora é uma geração moribunda.
uma geração que está se definhando. No mundo secular, essa geração, ela perder os seus limites, é uma geração ilimitada. A geração que estamos vivenciando, essa geração que está chegando, é uma geração que tem 1000 seguidores no Facebook, mas eles vivem sozinhos, clausulados em um quarto, porque eles não têm um amigo sozinho. Essa geração moribunda é a geração que estão se cortando o pulso e tirando as suas próprias vidas. Essa geração moribunda é uma geração que estão invertendo as verdades naturais, cujo Paulo falou que nos últimos dias haveria essa inversões de valores morais, de valores físicos, essas gerações, essas inversões de valores. Essa geração atual é a geração que está moribunda, que já está morrendo. É uma geração que conhece tudo do YouTube. É uma geração que pega o celular e eles acabam discorrendo de ponta a ponta o celular, mas eles não conhecem sequer um versículo bíblico, não tem nenhuma experiência. E quando a minha filha disse que tinha um sonho de ir para o Canadá, logo eu olhei para ela, não desmotivando, mas pensei comigo, como assim uma adolescente quer ir para fora do Brasil, estudar e fazer faculdade, etc. Mas eu olhei para ela e pensei comigo, filha, você não tem experiência. E aí Jesus falou comigo, essa geração que está chegando agora é uma geração que não tem experiência. E aí quando nós trazemos para o contexto eclesiástico, para o contexto de igreja, nós vemos uma geração chegando, que são meninos que estão chegando agora. Nós não podemos generalizar e também não podemos matá-los, muito pelo contrário. Ontem um dos obreiros me abordou e falou, pastor, eu tenho um sonho, é um sonho particular, mas um sonho meu. O meu sonho é sentar na cadeira dos Gideões missionários. E ele falava isso em lágrimas, e hoje pela manhã sentou aqui nas cadeiras, porque a gente não pode matar o sonho dos meninos. Todavia, essa geração é uma geração que vem surgindo, uma geração corrompida, uma geração que não tem limite nas palavras, nas suas ações, na questão ética, nem na questão moral. Outro dia, eu parei no trânsito de Maringá, ao meu lado parou uma madame com um carrão importada, no banco de trás havia uma adolescente, e a adolescente gritava, e aquele grito chamou a atenção minha e da minha esposa, e quando eu olhei, aquela garotinha, que deveria ter uns 10 anos de idade, ela batia na cabeça da mãe, ela xingava a mãe com palavrões absurdos, e ela soltava palavras torpes em cima da sua mãe. E eu olhei e eu observei, que fui entender que essa geração é uma geração que está morrendo. E eu fico pensando, meu Deus, aonde vamos chegar, aonde vamos caminhar? A geração desses homens experientes estão se acabando, estão indo embora, e nós, como vamos sobreviver com esse modelo de geração que está esperando? Todavia, ainda nós cremos que há um Deus que pode mudar gerações. Segunda característica, diz o texto, que ela estava, no verso 49, a tua filha estava quase que morta. Segunda característica dessa geração: primeiro, ela estava moribunda. Segundo, ela estava morta. Queridos, nós vivemos em congressos de avivamento. A palavra avivamento, para quem não sabe, é despertamento para uma nova realidade. Se precisamos de avivamento, é porque estamos dormindo, ou porque estamos quase que mortos. Por isso que eu vou entender a narrativa de Paulo, quando ele escreve a igreja de Roma, embora não tido estado naquela igreja ou naquele estado. No capítulo 13 ele vai dizer que nos últimos dias o homem se tornaria profano, mas no capítulo 13 ele vai incentivar dizendo: já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando aceitamos a Deus. Eu vejo, meus irmãos, uma geração que conhece tudo de internet, que é formada. Nunca tivemos uma geração com anéis, com títulos, com certificados, uma geração intelectual, uma geração entendida, uma geração do conhecimento, mas ao mesmo tempo uma geração morta que está dormindo. Tanto faz pregar de cá para lá ou de lá para cá, eles são intocáveis porque está dormindo. Mas eu olho e vejo que Jesus Cristo ainda está procurando
procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E se tiver gente que chegou aqui morto, dormindo na fé, ei, Jeová vai te despertar nessa noite. O missionário chegou aqui para trazer despertamento. Chega de mesmice, chega de viver no monotonismo, chega de querer viver milagre do missionário lá do Rio, lá dos Estados Unidos, lá do Japão. Não, Deus quer fazer milagre através da tua vida, da tua casa, aonde você colocar a planta no teu pé. Deus reaviva esta geração. Aramandakamasuraba calabacharabaga. Erimika yamashuende calamandorama calama. Essa geração moderna. Veja aqui. Ela gerou para sua família um sentimento de tristeza. E eu vou adiantar por conta do horário. Quero partilhar e ouvir, ser edificado com a palavra que virá após. E o texto vai dizer que quando Jesus tira todas as pessoas daquela casa, fica só Pedro, Tiago e João, a mãe e o pai da garota. Jesus entra. Todos diziam, essa geração está morta, a menina está morta. Aí Jesus olhou e disse, a menina dorme. Se alguém dorme é porque vai acordar. E aí Jesus olha para a menina e diz, levanta-te. Se Jesus disse levanta, é porque ela estava prostrada. Oi, irmãos. Quarta característica, e eu já vou para a conclusão. A geração moderna, a geração contemporânea, a geração atual, essa segunda geração é uma geração que está prostrada, que coloca um cabelo vermelho para esconder o que está no coração, que enche de tatuagem o seu corpo físico para trazer alegria à sua alma, que se embriagam, que se lançam nas drogas, porque é uma geração que está prostrada. E quem está prostrado, diferente da primeira geração, a mulher, ela mesma intercedeu, ela mesma tocou em Jesus. A segunda geração não. Essa menina precisou de um intercessor. Foi seu pai, Jairo, príncipe da sinagoga. Foi ele que intercedeu pela menina. Para essa geração que está caída, que está prostrada, para este mundo secularizado, danificado, corrompido pelo pecado, o mundo que está prostrado, sem esperança, sem sonhos, sem perspectiva, sem estratégia para viver, eles precisam de um intercessor. E Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo, filhinho Timóteo, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha para cá, irmão. O intercessor desta menina foi o seu pai Jairo. Alguém que intercede por nós é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Mestre. Não precisamos de uma imagem para interceder por nós. Não precisamos viver dos 6 oram. Não. Jesus Cristo, Ele intercede por você. As circunstâncias podem estar infindáveis, mas há um intercessor junto ao Pai. Ele é o nosso justificador, é o nosso remidor, é o nosso salvador, é o nosso mestre por excelência, Rabi. Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. E Ele ensina-nos na oração do Pai Nosso em Mateus 6, que dizendo e ensinando que se nós estivermos ligados nele e nós pedimos a Ele, vos será derramado sobre nós e será atendida as suas petições.
Jesus. João capítulo 15, ele diz: se vocês crerem, estiver ligado em mim, eu no ponto de figueira, e vocês ramos, tudo o que pedires ao Pai em meu nome vos será atendido. E eu concluo agora. As duas gerações de fato teram problema. A primeira estava doente, mas era uma geração que tinha mais temor, que dependia de Deus, que ouvia Deus, que tocava em Deus, que tinha fé, que tinha temor. Eu não falei alguns pontos. A segunda geração é uma geração problemática, uma geração moribunda, uma geração doente, uma geração que tem tristeza, uma geração que não tem experiência, uma geração que está dormindo, uma geração que está prostrada, uma geração que precisa de intercessor. Mas para ambas as gerações, o método foi um só, o remédio foi um só, tanto para a mulher do fluxo de sangue, como para a menina que tinha 12 anos de idade, ou quase 12 anos de idade. O método foi um só. Qual foi o método, pastor? O método chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia! E aí eu aprendo, pastores, aqui, pastor Cício, permita-me, com a sua experiência, que ainda a resolução para essa geração que está indo, ainda continua o mesmo, é Jesus Cristo. Mas para os novos pregadores que aqui estão, o método é o mesmo, o método é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Quantos entendeu? Pode dar glória, pode dar glória, pode dar glória. E eu concluo contando-lhe a história de um garoto cuja família pobre migrou do Nordeste para o Brasil, do estado do Ceará. Na década de 80 chegaram aqui no Paraná, foram morar em São Paulo, na favela Naval, no ABC Paulista, na Grande Diadema. E um garoto daquela família cresceu no meio, neste meio conturbado, na favela. Com 8 anos de idade, aquele garoto já era viciado em entorpecente e fazia alguns pequenos furtos. Com 12 anos de idade, aquele garoto, agora aqui no Paraná, já era viciado em maconha, viciado em cocaína, e já fazia alguns tráficos com 12 anos de idade. Com 16 anos de idade, aquele garoto do submundo do crime, ele viveu uma vida extremamente perversa, sendo aprisionado várias vezes pelas autoridades cíveis da cidade de Maringá. Quando aquele moço, agora já formado, estava prestes a completar 18 anos de idade, ele foi aprisionado pelas polícias. E na cadeia pública de Maringá, os policiais olharam para aquele moço e disseram: você vai completar 18 anos dentro de alguns dias, e nós temos duas soluções para você. A primeira, vamos te mandar lá para Cerro Azul, que é o maior cemitério de Maringá. Segundo, vai apodrecer no cadeião de Maringá. Aquele moço, ele completou 18 anos, mas antes dos policiais pegarem ele, Jesus chegou primeiro. Aquele moço, cujo ele passava nas ruas, as pessoas olhavam e diziam: essa geração, ela é perdida, esse moço vai morrer cedo, é uma geração descomprometida, é uma geração sem esperança, é uma geração desacreditada. Mas no dia 7 de janeiro de 1997, em uma manhã de domingo, aquele moço estava na sua casa, quando tinha acabado de chegar à noite anterior, pesava 43 quilos e ainda estava sob o efeito de cocaína, com uma arma na cintura e mais de 1 quilo de droga embaixo do seu colchão. Bateu palma na sua casa um grupo de jovens e entraram na sua residência e começaram a cantar aquela canção: quero que valorize o que você tem. Ler um texto da palavra de Deus. E aquele moço que nunca tinha chorado nas mãos dos marginais da rua, que nunca tinha chorado nas mãos dos policiais quando tinha sendo açoitado, naquela manhã de domingo, aquele moço banhou-se em lágrimas, levantou as suas mãos para o céu e recebeu Jesus como Senhor. Meus irmãos, passou-se 21 anos aproximadamente. Hoje, no dia 20 do mês de outubro de 2019, este moço está no ginásio Ferreirão pregando a palavra de Deus. Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha sorte. Deus, Ele não olha para as gerações, Deus olha para um coração contrito e quebrantado. Segura essa agora, pastor Té. Já estourei meu horário. No ano de 1998, 8 meses após a minha conversão,
Fui com um grupo de jovens aos Gideões Missionários lá em Camboriú. Não entendia muito dos dons espirituais, de ministérios. E fomos até o templo sede, onde era o templo antigo, naquele pátio. E tinha uma reunião de oração, o povo orando, aquelas rodas de oração. E eu de braços cruzados, olhando aquele povo no manto, aquele povo dando glória, aquele povo profetizando. De repente, saiu uma moça, uma jovem, saiu do meio daquela roda e veio marchando na minha direção. E ela pegou no meu braço e me arrastou para dentro daquela roda. E quando me colocou dentro daquela roda, tinha um outro moço que eu nunca vi, foi uma única vez. Ela pegou aquele moço e fez com que eu tocasse naquele moço. E quando eu toquei naquele moço, eu não senti mais nada, eu não senti minhas pernas, eu não senti o meu intelecto, eu saí do meu raciocínio, eu saí da lógica, os meus pés flutuaram, o meu corpo flutuou. E a gente começou, eu só lembro que a gente estava pulando. E Deus usou a boca daquele moço para falar toda a minha história do passado. Mas o passado já ficou para trás e eu não me lembro mais. Mas Deus usou a boca daquele moço para falar o presente daquele dia de 1998 em Camboriú. Mas Deus também, que é poderoso, usou a boca daquele moço para falar o futuro. E Deus falou que tinha um ministério, que tinha uma chamada e que tinha uma graça na minha vida. E 5 meses depois já me tornei pastor. E faz 21 anos que estou integrado na obra de Deus. E há 5 anos atrás a Convenção Paranaense esteve aqui nessa cidade. E pela graça de Deus, quando eu estive de joelho para ser impostado como pastor presidente, isso não vem ao meu coração e não entra, muito pelo contrário, o Espírito Santo me fez retornar a 1998, lá nos Gideões Missionários em Camboriú, e Deus fez uma promessa lá naquele lugar, e agora 5 anos atrás aqui em Sarandi, eu tornei-me o pastor presidente mais novo do estado do Paraná, para a glória de Deus, meus irmãos. Sabe o que é isso? Não é mérito humano, não é mérito meu, porque eu não peço e não tenho, mas é mérito de Deus, que Deus olha para a geração antiga e teve uma bênção específica, mas Deus olha para essa geração que está surgindo agora e vai dizer, ainda tem remanescente. Eu olho para essa jovem, eu olho para essas cantoras, eu olho para esses cantores e vou dizer, eu ainda quero mudar essa geração. Fique em pé comigo agora, fique em pé comigo agora, adorando a Deus. Meu Deus, oh aleluia. Eu estou com vontade de voar aqui, pastor Marcos. Oh glória. Eu quero orar e te abençoar. Todo pastor que prega num evento como esse quer pregar aquela mensagem que é explosão, para fazer agenda. É até natural e eu entendo isso. Mas Jesus me deu essa mensagem. Jesus falou assim, fala de mim, fala dos meus feitos. E eu estou com meus obreiros, tem meu vice-presidente que está aqui, pastor Valdeci. Eu entendo, meu irmão, que o melhor é nós entendermos e falarmos dos feitos de Jesus. Porque nesse trabalho não é a estrela que vai brilhar, a estrela de cantor, a estrela de um pregador. Quem deve brilhar nesse trabalho é a estrela de Jesus Cristo. Oh, aleluia, Ele é a estrela da manhã, Ele é a raiz de Davi. Aleluia. Levante a sua mão para os céus agora, sim. Quando eu levanto as minhas mãos para o céu, eu estou dizendo, eu estou me rendendo diante do Senhor. E quando eu levanto, eu estou dizendo, Senhor, eu preciso da Tua graça. Independente se eu tenho mais de 40 anos, faço parte de uma geração experiente, mas eu tenho problema. Independente se eu faço parte dessa geração mais nova, e também tem problema. O método é um só, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Feche os teus olhos agora. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, a Tua palavra foi pregada com simplicidade aqui nesta noite. E eu sei que a Tua palavra não volta vazia, antes ela produz o efeito a qual foi designada. Os ouvintes, meu Deus, que foram inflamados por esta palavra, alcança essa moça, alcança este moço, alcança este homem, este obreiro, aqueles que têm sonhos, aqueles que estão em meio, Senhor, a problemas diversos, a tribulações, aqueles que estão no meio das batalhas da vida, aqueles, meu Deus, que precisam de um milagre da parte do Senhor, aqueles que vieram de perto, mas também tem aqueles que vieram de longe. Meu Deus, cura essa nação, cura essa nossa nação brasileira, cura a nossa cidade de Sarandi, cura, meu Deus, cura a Tua igreja dessa última hora, cura, Senhor, essa última
última geração. Derrama o teu bálsamo de Gileade, o teu bálsamo curador, o teu bálsamo restaurador, o teu bálsamo que sara, que cura. Oh, aleluia. A tua palavra diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Que possamos declarar que Sarandia é do Senhor Jesus, que o Brasil é do Senhor Jesus, que a nossa família é do Senhor Jesus, que a nossa casa é do Senhor Jesus, que a nossa vida é do Senhor Jesus. Confessamos que Jesus é Senhor, Mestre e Salvador da nossa vida, em nome de Jesus.